Olá, pessoal, que bom tê-los todos aqui, mais um encontro nosso, o nosso Papo GEAFA, do Grupo em Ação Francisco de Assis. Eu, Marinês Carmona, sou uma das colaboradoras, temos aqui a Cleide Abud, também colaboradora, e hoje nós estamos muito felizes porque a nossa querida Madalena Junqueira aceitou o nosso convite para falar um pouquinho aqui sobre um trabalho muito especial que ela faz. Oi, Madalena, seja bem-vinda. Oi, Marinês, que bom estar aqui com você, com a Cleide. Agradeço o convite de participar. Obrigada por participar. É uma honra para mim poder participar desse trabalho de vocês, que é tão bonito. Obrigada, querida. Bem-vinda, né, o GEAFA. Eu gostaria, Madalena, de saber em que momento se pode aplicar a constelação familiar. Qual é o momento certo de procurar isso? Seria uma ajuda? Seria um tratamento? Você pode clarear para a gente, por favor? Sim. A constelação familiar, ela existe desde aproximadamente a década de 80, que ela começou a se popularizar, que tem um cunho terapêutico, mas ela não é uma terapia. Ela tem um resultado muito bom. Por quê? Porque quando as pessoas se submetem a esse trabalho, que é como se fosse uma sessão de terapia, ela amplia a visão, ela entende o que está acontecendo na vida dela. E você me perguntou, Cleide, em que momentos a gente pode usar isso? Em qualquer momento da vida, qualquer problema que a pessoa tenha pode ser pesquisado na história da pessoa, na história familiar da pessoa, através de um trabalho de constelação. Então, pode ser para problemas profissionais, problemas de relacionamentos, ou mesmo problemas de saúde. Eu acho, Madalena, que o interessante você que tem uma super experiência, né? Primeiro, com toda a programação neurolinguística, né? Uma mestra, foi minha mestra, e tem todo um processo que você está sempre buscando, né, se aprimorar mais, buscar novos conhecimentos. É interessante você falar um pouco a própria definição, o que é a constelação familiar, né? O que é isso? Constelação familiar, né? É interessante, né? Esse nome até chama a atenção, né? Por que foi chamado de constelação? É uma metáfora que é como se cada personagem de um sistema familiar fosse uma estrela mesmo, né? É tão importante quanto uma estrela, tão bonito quanto uma estrela. E uma constelação no céu, nas estrelas, elas se juntam, todas as estrelas se juntam para formar uma constelação. E a família é a mesma coisa. Sim. A família tem vários componentes e que fazem parte da constelação do sistema familiar e não pode deixar de ser. Quem existe, existe. Quem faz parte, faz parte. Então, esse trabalho que foi desenvolvido por um alemão chamado Bert Hellinger, ele nasceu em 1925. Infelizmente, ano passado ele foi embora, em 2019, né? Ele fez um trabalho muito bonito, porque ele também era um grande estudioso. Ele foi padre católico, atuou como padre durante mais de 15 anos, foi missionário na África e estudou psicanálise, pedagogia, filosofia, teologia, etc. Então, ele era um homem muito culto, e como ele lidava com pessoas, ele foi missionário e padre, né, lidando sempre com pessoas, ele começou a desenvolver esse trabalho e foi se aprimorando, estudando,
e cada vez o trabalho dele ficava mais profundo e mais perfeito. Então, ele desenvolveu um trabalho de grupo, e o interessante é que ele também estudou a programação neurolinguística, né? Lá no início. Ele estudou. Eu acho interessante isso, né? Porque quando você está aplicando, ou não sei qual é o nome correto, mas você está sendo a consteladora, né? Constelando, eu acho que é de suma importância essa capacidade que o próprio programação neurolinguística deu a você de saber a pergunta certa na hora certa. Só voltando um pouquinho, eu acho que até para esclarecer um pouco, eu não sei se é real falar isso para as pessoas, mas na constelação familiar, eu não sei se é reduzir demais, mas é assim, cada pessoa na família tem seu papel, o pai tem seu papel, a mãe tem seu papel, o filho tem seu papel. A coisa começa a bagunçar quando as pessoas não estão no seu papel correto. Isso Exatamente. É muito. É verdade. Existem regras importantes na constelação. Uma delas é a hierarquia, né? Então, quem vem antes, vem primeiro. Ele precisa ser considerado na hierarquia. Então, o pai é o pai, o irmão mais velho é o irmão mais velho, tem que ser respeitado como irmão mais velho e honrado dessa forma. Então, cada um tem o seu papel realmente. Assume o papel, se um filho assume o papel do pai para cuidar do próprio pai, então ele vira pai do pai, e o pai dele vira filho dele. Então, destoa no sistema, ele desequilibra o sistema. Isso não quer dizer que o filho não possa cuidar do pai, claro que pode. Mas isso que eu ia te perguntar, num caso especial, né? Pode cuidar pode. E deve. Isso atrapalha em alguma... na vida familiar? Existe Atrapalha. E como seria para que isso não aconteça? O trabalho na constelação. Tá, por exemplo, se um filho o pai fica doente ou fica muito pobre, o filho ajuda e o filho cuida, mas ele não pode se impor ao pai dele, como se ele fosse o pai, dando ordens e tomando decisões, atitudes. O pai tá certo. Tem que respeitar e acatar e se colocar no lugar dele como filho. Então, aí ele mantém o equilíbrio do sistema nos níveis de hierarquia. E tem também uma outra lei, que é a lei do pertencimento, que todas as pessoas do sistema familiar, da ancestralidade, avós, bisavós, tataravós, todos eles pertencem ao sistema familiar. E se algum deles, por acaso, for excluído por outro, por brigas familiares, tem gente que vai embora e nunca mais volta e acaba sendo esquecido pela família, tem gente que não se tem nem notícia, às vezes já até morreu, as pessoas não sabem. Então, esse indivíduo, ele precisa voltar para o sistema, ele precisa ser reenquadrado no sistema. E precisa ser aceito novamente no sistema para manter o equilíbrio. Não pode ter uma pessoa excluída, porque se tiver um descendente de alguém da família, vai assumir o lugar do excluído. De que maneira? Vai sofrer aquilo que o excluído sofreu. Então, por exemplo, se tem uma pessoa na sua família que tem algum problema, ou de doença, ou de prosperidade, ou algum distúrbio neurológico, se for fazer uma pesquisa no sistema familiar da ancestralidade e tiver alguém que teve isso, ou um excluído, ou alguém que foi assassinado, ou alguém que
passou por um problema sério, o descendente vai ocupar o lugar dele. De uma forma muito inconsciente, sabe? Mas é para honrar o sistema familiar e para equilibrar. Porque para que todo mundo seja feliz, todos têm que fazer parte. Todos têm que se aceitar, todos têm que pertencer. Que bacana, né? E eu acho que é muito bonito. Eu acho interessante essa visão, por isso que é esse sistêmico, né? O sistema todo tem que estar bem, né? A família toda tem que estar em harmonia. Uma pessoa, ela pode destoar o sistema todo, né? E, Madalena, tem umas cortadas de vez em quando. Mas eu acho que é importante frisar a necessidade do trabalho disso é justamente aí, né? Porque quando você faz a constelação, você está fazendo o trabalho para essa família toda, né? Sim, sim. Então, se uma pessoa hoje, na atualidade, ela vai se trabalhar em coisas do seu pertencimento ou de herança do sistema, e ela se trabalha hoje, ela corrige tudo isso, que a gente tem as técnicas, as frases de cura, as frases de ressignificação. Então, quando a gente faz isso, porque o campo morfogenético é o campo que está em volta aqui de nós e que contém todo esse sistema. Então, para a gente fazer uma constelação, nós precisamos abrir o campo da pessoa. E o campo manda as informações todas. E aí, quando uma pessoa corrige a sua própria vida, ela cura todo o sistema. Então, se ela teve um bisavô que foi excluído e que aquela energia da exclusão dele está influenciando hoje, quando ela faz esse trabalho, aquilo deixa de existir. Então, ela amplia a visão, corrige, ressignifica, tem um novo entendimento e todo o sistema é atingido por isso. Né? E, Madalena, desculpa, pode falar, Cleide. E essa constelação, ela é aplicada em grupo ou uma pessoa só da família que pode pertencer, né, fazer o sistema? Ou se todos têm que participar, como que é aplicado isso? Pergunta, né? É uma pessoa de tá? A família toda junto? Então. Não. Então, se eu for fazer uma constelação para você, eu vou trabalhar a Cleide, a história da Cleide. Então, na história da Cleide pode aparecer o pai, a mãe, a avó, o bisavô, o tio, um irmão ou irmã, ou os irmãos todos, ou os filhos, pode aparecer todas as pessoas, várias pessoas da história, mas o trabalho é feito com a Cleide, tá? Se alguma outra pessoa do sistema precisar de um trabalho mais intenso, a pessoa tem que participar também de uma outra constelação que seria para ela. Tá? A constelação ela é feita em grupo, mas as pessoas do grupo são representantes dos parentes, né? Então, por exemplo, numa constelação com pessoas em grupo, você vai ser a constelada. Aí vem uma outra pessoa para ser a sua mãe, vem uma outra pessoa o seu pai, outra pessoa para ser seu filho, seu marido, o seu bisavô, tataravô. Então, tem várias pessoas representando papéis, mas são papéis temporários, né? Então, a pessoa se conecta energeticamente, mentalmente, com o campo morfogenético do constelado e a informação vem, sabe? É interessante. Madalena, eu já tive a oportunidade... Eu já tive a oportunidade de participar de grupos, né? Então, é interessante falar. Primeiro, esse grupo são pessoas que você nunca viu, né? Que marca lá e vai naquele dia. E quando você vai fazer a sua constelação,
Então, vem o representante que você olha, você pode escolher a pessoa, mas ninguém nem se conhece. E é uma coisa impressionante, impactante, como a pessoa adquire a fala, o jeito, tudo, né? A pessoa que ela está assumindo mesmo, né? A pessoa que ela está representando, ela capta as informações. Por quê? Vou explicar para vocês como que acontece isso. Isso é interessante. Então, o campo morfogenético, que foi estudado por um cientista chamado Rupert Sheldrake, ele estudou a teoria do campo morfogenético, onde estão todas as informações. E tem outras informações também sobre as nossas células, o que tem nas nossas células, né? O magnetismo que tem nas nossas células. Ele atinge, a física explica uma coisa de distância, eu não entendo muito bem, não, mas eu sei que as informações se expandem. E aí o campo todo capta as informações de você e de toda a sua ancestralidade, de todas as pessoas. Está tudo presente nesse campo morfogenético. Todas as informações de todas as pessoas. Então, quando nós abrimos uma constelação, a gente abre e pede permissão para o campo. Como é que é feito isso? É uma conexão mental magnética. E o universo é todo magnético, né? Então, a gente traz essas informações e cada pessoa capta. A Marinês aprendeu a fazer isso no nosso curso de programação neurolinguística, que a gente faz um trabalho mental de conexão entre as pessoas, que muita gente chama de telepatia, né? E a gente consegue fazer isso com a programação neurolinguística que desenvolveu esse trabalho lá nos anos 70, da gente se conectar com tudo que de mais existe, né? Com pessoas vivas ou não vivas, inclusive com coisas, animais, etc. Então, a conexão mental, ela é possível entre as pessoas. E a constelação aprimorou esse trabalho, aprofundou esse trabalho. Tanto que a constelação pode ser feita em grupo, né? Como nós estamos falando, com representantes de pessoas que, mesmo sem conhecer ninguém, elas trazem as informações. Só naquele momento, depois passa, né? Tanto como pode ser feito também com bonequinhos. Eu trabalho mais com bonequinhos. Então, eu coloco os bonequinhos e cada bonequinho vai ser uma pessoa. Então, um é você, outro é sua mãe, outro é seu pai, outro é a sua avó, seu bisavô. Então, eu trabalho bastante, principalmente atualmente na pandemia, a gente usa muito bonequinhos para fazer aqui, online. Então, eu mostro aqui os bonequinhos para a pessoa e faço o trabalho. É a mesma coisa, tá? Porque o bonequinho traz a informação. A Marinês já fez comigo com bonequinho. Né? Eu já escutei sobre o trabalho com os bonequinhos. Eu ia até chegar nessa pergunta. O porquê dos bonequinhos, né? Os bonequinhos, eles são para o trabalho individual, tá? Tem gente que não quer expor o seu problema para o grupo. Sim. Então, desenvolveu-se um trabalho individual, que aí tem os representantes da mesma forma que são os bonequinhos. Mas tem gente que usa até outras coisas que não são bonequinhos. Eu já vi gente usar vidro de esmalte, usar bolinha, usar... qualquer objeto, né? Outros símbolos. Desde que você nomeia, sei lá, eu tenho aqui um batom. Se eu falar que esse batom é a minha avó, aí eu vou... ele vai atuar metaforicamente como sendo o representante da avó, né? E aí, então a ideia vem. E quando a gente trabalha com bonequinhos e com símbolos, com pedras, com cristais, a informação vem para a própria pessoa, né?
Ô, Madalena, Bacana, né? aí, no caso, quando a pessoa te procura para fazer esse trabalho, normalmente ela já vai com uma ideia, o que é que está incomodando, ou qual é o problema dela, né? Para ela já trabalhar, porque são trabalhados especificamente uma questão do momento, né? Aquilo que ela está vivenciando, a questão do momento. pode buscar informações lá atrás ou não, né? É assim? O que vai demonstrar onde está a possibilidade de solução são os representantes. Tá. Quer sejam as pessoas, pelas reações e atitudes, ou os bonequinhos. E a pessoa vem, como numa terapia, numa sessão de terapia, ela fala, olha, eu estou com dificuldades no meu trabalho, por exemplo, ou estou com dificuldade com meu marido, ou com minha esposa, ou com minha sogra, ou relacionamento de um modo geral, ou eu não me dou com meus filhos, ou eu não me dou com a família, parte da família, qualquer coisa, sabe? Ou eu não consigo um bom emprego, ou eu não consigo pagar as contas porque o dinheiro que entra sai. Então, qualquer questão que a pessoa tenha no seu momento, não para emprego, não seguro relacionamentos, coisas assim. A gente escolhe o tema do dia e trabalha naquele esquema. Por exemplo, se a pessoa falar assim, eu tenho vários problemas, eu quero trabalhar todos, não dá. Então, hoje é uma coisa, aí passa um tempo, 2 meses, porque o campo morfogenético, ele, quando você faz uma modificação aqui, uma ressignificação, você amplia a sua visão de entendimento, o todo se reorganiza. E é como arquivos, né? Como se ele colocasse as coisas nos devidos lugares. Então, ele vai arrumando o sistema familiar, porque todo mundo é atingido. E eu, por exemplo, meu sistema familiar inclui a família da minha mãe e a família do meu pai, né? O sistema da minha mãe inclui os pais dela, né? Dos dois. Então, é muita gente, é uma amplitude muito grande. Então, precisa de um tempo para reorganizar. Então, aí depois, se a pessoa quiser trabalhar um outro assunto, pode voltar em 2 meses e fazer de novo. Então, não são sessões de terapia que a pessoa vai toda semana, não. É um trabalho mais pontual, né? Porque às vezes é mais caro e é demorado também, né? Em média, não existe uma média de tempo. Isso depende do que a constelação vai apresentando. Exatamente, do que ela traz, do que o campo libera, né? De 1 hora para mais, 2 horas, depende muito do assunto, de quantos personagens aparecem, né? E quanto de coisa já aconteceu. É muito delicado, né? Porque a base... Eu ia perguntar especificamente, porque, assim, existem terapeutas nessa área que trabalham com a constelação, mas eu acho que até por toda a tua bagagem, né, com programação neurolinguística, que você já tem uma vivência com essa metalinguagem, você tem essa capacidade que eu fico assim muito impressionada quando eu já fiz vários trabalhos com você, que você coloca a pergunta parece que ela vai lá e traz todo um arquivo, né? Como que é isso? Como que é essa diferença do teu trabalho? Então, eu trabalho com a programação neurolinguística há quase 30 anos, né? Que você sabe, desde o início dos anos 90, comecei a estudar e trabalhar. E eu dou aula também há mais de 20 anos. Então, eu tenho bastante prática nos cases que surgem, nos problemas que as pessoas têm,
E na programação neurolinguística a gente tem um metamodelo de linguagem que é a arte de fazer perguntas. Então fica mais fácil para cutucar a pessoa, né? Eu consigo extrair da pessoa, porque quem tem um problema não tem consciência do que é. Ah, eu estou me sentindo mal. Então eu começo a cutucar e vai direto ao ponto e a gente já começa a trabalhar na causa e já põe os bonequinhos, ou se for com pessoas também, né? É possível, aí é a própria pessoa representante que vai trazer as falas, as informações. E como eu faço mais bonequinhos do que presencial, principalmente hoje em dia, eu que faço as perguntas mesmo, e é um trabalho que ele flui assim, muito bonito, né? Interessante. Esse é um papo que a gente ficaria aqui o dia todo hoje falando, né? E buscando essas informações, né? Então, tem uma coisa assim que me aguçou um pouco. Vou dar um exemplo. Se eu tenho um problema de trabalho, né? Então eu vou procurar resolver isso. Existe uma repetição do mesmo problema mais lá na frente? Ou não? E você? Repetição do trabalho feito? Um problema de um trabalho que nós fizemos a constelação para que fosse arrumado isso. Tá, né? então, quando a gente corrige algo, ressignifica, faz o processo todo da constelação, você não vai mais encarar aquele problema do mesmo jeito. Entendi. Não vai mais existir daquele jeito. Por exemplo, se o problema é uma perda, morreu alguém que você amava, então você está sofrendo muito. Então, depois da constelação, depois de todos os entendimentos e clareamentos, você vai ter uma nova visão dessa perda. A perda continua existindo, mas a sua visão da perda vai ser diferente, tá? Então, você não vai sofrer igual antes, você vai ter um novo sentimento em relação ao mesmo assunto. Quer dizer, teriam outras perdas que a gente já saberia lidar com a situação, né? Então, a sua percepção é ampliada, o seu autoconhecimento, e nos sistemas familiares existem problemas, confusões, que são chamados de emaranhamentos. Então, quando a gente limpa e ressignifica a nossa história numa constelação, esses emaranhamentos, eles são reorganizados. Eles deixam de ser um emaranhamento, um problema. Ele passa a ser algo que faz parte da história, mas com uma nova visão, com uma nova compreensão daquilo e daquela pessoa. Vou dar um exemplo para você, Cleide. Eu tive uma cliente que falou assim, eu perguntei sobre o pai, ela disse assim, meu pai é aquele vagabundo que bandido, vagabundo que nos abandonou quando era criança, a minha mãe e aos nossos irmãos, 5 crianças, sei lá, abandonou para passar fome e tal, nunca mais voltou. Aí eu disse, e ela tinha uma mágoa, né? Aí eu disse para ela assim, o seu pai, ele não era um vagabundo, um bandido e tal. Ele é um ser humano com problemas, com dificuldade de aceitar os problemas da vida e que não soube lidar com o que a vida ofereceu. E talvez ele tenha talvez até para poupar vocês de algo pior, né? Bacana. Então, você enxerga o outro lado, porque tudo tem um outro lado. Claro. E aí, quando eu disse isso para ela,
ela ficou até emocionada, falou, nunca pensei nisso. Aí eu disse, ele podia ser um frágil, que não estava preparado para liderar uma família. Então, ele preferiu sair fora para dar chance de vocês terem algo melhor do que a presença dele, né? E aí ela começou a entender de jeito e fez com que ela se abrisse para o amor, porque na constelação o foco principal é o amor. A gente manda amor para todos os personagens, até para os assassinos, né? Você tem que mandar amor para os abusadores. Você tem que entender que faz parte da história de cada um, do sistema, e mesmo essas pessoas consideradas erradas, elas não fazem de propósito, elas também sofrem influência do próprio sistema. Elas têm ancestralidade, que talvez elas estejam repetindo para honrarem e equilibrar o sistema delas. E elas fazem coisas erradas que os ancestrais fizeram, que virou um padrão de família. Pode ser, não é? Interessante, né? Ela não tem consciência disso, né? E aí, quando a gente faz a constelação e a pessoa adquire essa consciência, aí muda tudo. Aí fica muito mais fácil, né? A vida fica mais leve para todo mundo. Não é? Tá certo. E é interessante, eu sempre brinco, né? Às vezes, eu comento com clientes meus sobre a constelação, e eu brinco com eles, eu falo assim, gente, é que nem choque na tomada. Se você que está pondo o dedo na tomada, né, você toma o choque. Agora, se você for dando mão, vai ficar com o choque o último que está lá com a mão dada, né? E o inverso, eu acho que é igual. Quando a gente faz o trabalho da constelação, né, você está propiciando toda a tua árvore, né, de ancestralidade, fazer esse processo de limpeza, de melhorar esse emaranhado, e coisas que a gente perdeu muito na nossa sociedade ocidental, porque quem fazia isso eram os aspectos mais religiosos, né? Essa coisa do antepassado, do ancestral, né? Pouco a gente trabalha isso. E a constelação tem que trabalhar isso de uma forma bem, bem pontual e com um embasamento mais científico, né? E o ancestral nosso, todos eles, pai, avô, bisavô, tios, todos eles precisam ser honrados, porque eles são importantes no sistema. Não importa se foi bandido, assassino, ladrão, não importa. Eles têm o papel deles no sistema, eles precisam ser reconhecidos como tal, honrados, e precisam receber esse reconhecimento para que eles não influenciem os novos descendentes. Imagina uma família, que é muito comum aqui no Brasil, as nossas famílias vieram de imigrantes, né? De Europa, ou do Japão, seja de onde for. E aqueles imigrantes, naquela época que nem tinha avião, eles vieram de navio, vieram famílias inteiras, foi muito sofrimento, muita dor, muito trabalho. Então, essa dor toda, essa dificuldade toda, passa para a descendência. Então, às vezes, hoje, você está honrando o seu tataravô por todo o trabalho que ele teve quando chegou aqui. Então, você tem que trabalhar muito, você é estressado, você isso, você aquilo, e começou lá atrás. Então, precisamos liberar isso. Honrar o avô por isso, não precisa repetir. A gente honra pelo amor e pelo respeito, e não fazendo igual. Então, eu posso ter uma vida mais tranquila, graças a ele que abriu o caminho para mim. Né? É muito lindo isso. Madá... essas ações comuns na imigração. Oi, desculpa, que cortou um pouquinho aqui.
Deu uma cortadinha. Pode falar. Então, eu queria ver com você o que mais você gostaria de estar colocando, porque o nosso tempo ele não é longo, né? Mas é interessante a gente ver se a gente conseguiu aí responder um pouco para as pessoas que têm interesse na constelação familiar e entender a importância e como é bacana. Uma coisa que eu acho importante falar é sobre os filhos abortados. Antigamente as famílias eram muito grandes, tinha muitos filhos e se perdia muitos filhos, porque não tinha uma medicina assim tão avançada e as crianças morriam, às vezes pequenas. E uma família de 10, 12 filhos, se perde um ou dois, ou se tem um ou outro aborto, acaba caindo no esquecimento, né? Ou mesmo pessoas que decidem não ter filhos e provocam um aborto, depois nunca mais lembra daquilo, aquela pessoa não existiu, né? Então, nessa linha de trabalho que nós fazemos, do Bert Hellinger, que é esse alemão, que foi padre, teólogo, psicanalista, etc., nessa linha de trabalho, a gente honra os abortados também, tá? Tem algumas outras linhas de trabalho que deixam passar porque não nasceu, então não foi pessoa, mas tem outras linhas que honra sim, porque desde que existiu um ser, né, uma célula, um embrião, então já existia um projeto de ser humano, então precisam honrado e incluído no sistema, aceito como parte do sistema, porque senão algum outro descendente vai honrar aquele, tá? Entendi. Essa lacuna vai fazer falta. Se não olharem como existente, vai faltar essa pessoa ali. Então a gente tem dificuldade para engravidar e ela tenta várias vezes e perde várias vezes. Aí você tem que trazer todos os embriões e acolher e dar amor e reconhecer como parte do sistema para equilibrar a vida do casal e de todo mundo, né? Do sistema inteiro. Interessante, né? A gente... Né, que um aborto fosse fazer, né, provocar uma lacuna. E não importa se é aborto provocado ou natural, mesmo é um ser, né? Era um embrião, um ser que já existia. Né? Então, eu acho importante, eu acho muito bonito quando a gente faz o trabalho que aparece esse aspecto, é muito emocionante, porque a pessoa, como a Cleide falou, não tinha noção que precisava ser incluído, né? Verdade. Na verdade, o sistema... todo esse trabalho é uma reverência à existência, né? Ao humano, né? Seja quem ele foi, a partir do momento que ele começa a existir, não importa, ele é uma centelha divina e ele é importante, né? É uma centelha divina. Muito lindo. Muito lindo. Exatamente. Madá, eu acho que o nosso tempo já está terminando. Que pena. Puxa vida, olha, eu vou falar para o pessoal que se interessar, se quiser, manda bastante mensagem para a gente voltar a esse papo, mandem questões, né, Madalena? Quem sabe você volta aqui para falar um pouco mais. A gente pode até fazer uma constelação aqui para o pessoal ver. Né? Bacana, bacana. Podemos fazer aqui online ou podemos fazer lá no espaço de vocês também. Maravilha, maravilha. Estamos muito felizes, olha, muita gratidão, foi muito bom receber você, que bom que você aceitou esse convite do GEAFA, né? E nós vamos pedir para todo mundo do GEAFA, dá o seu like aí, compartilhe com os amigos, né? Manda essa informação para outras pessoas, porque nós, principalmente do GEAFA, a gente está sempre pontuando a necessidade do autoconhecimento, o trabalhar-se, né, para a gente ter cada dia mais uma vida plena, próspera
e a gente tem que usar as ferramentas possíveis, né? Tá bom? Cleide, quer falar algo? Quero, opa! Eu gostaria muito, Madalena, que isso se prolongasse, né? Ficaria isso aqui à tarde toda, para mim, abriu um outro mundo que eu desconhecia, né? E eu gostaria muito de continuar esse assunto com você, sim, trazer você para o GEAFA, porque realmente é muito interessante. A visão muda completamente o que é uma constelação familiar. Nós te agradecemos, em nome do GEAFA, a sua participação, colaboração, que foi maravilhoso. Obrigada, Madalena. Gratidão por estar presente aqui conosco. Eu que agradeço. Nossa, eu agradeço a Marinês, que me conhece, você, o GEAFA, por ter me convidado, que dá essa oportunidade de transmitir mais conhecimento sobre as pessoas. Tá? E aí, se você quiser, Cleide, eu ofereço para você uma constelação. Opa! Com bonequinho. Vamos agendar. Nossa, vamos! Ai, que bacana! Obrigada. Gratidão, Madalena. Muita gratidão. Nossa, me emocionei. Então, vamos agendar para a semana que vem ou para a próxima. Então, é isso, pessoal. Espero que vamos ver, tá bom? Obrigada, Combinado? Madalena. Espero que todos tenham amado esse bate-papo com a Madalena Junqueira. A gente deixa aí nos créditos para vocês conhecerem um pouco mais do trabalho dela, a formação, a programação neurolinguística. Vocês podem procurar pelo nome da Madalena, ela é professora, e ela foi super legal em aceitar esse convite. Nós estamos muito felizes aqui do GEAFA. E é isso, pessoal. Um beijo para todos, fiquem com Deus e compartilhem. Tá bom? Abraço para todos. Tchau, abraço para todo mundo que estiver assistindo a gente. Obrigada, Madalena.